E aqui no estúdio recebemos então a dermatologista Eliane Diber para a gente continuar falando sobre esse assunto, esses cuidados, né? Hoje mais voltado para as mulheres, mas para os homens também, porque vamos falar de micose, que é muito comum em homens também, né, doutora? Olá, Mariana, obrigada pelo convite. Esse assunto é muito legal porque aborda uma série de coisas, e tanto para mulheres quanto para os homens. Para as mulheres, na verdade, incomoda muito, né? Você não ver uma unha bem feitinha, né, doutora? Ainda mais mulher que gosta de, né, tá sempre arrumadinha e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. A variedade de esmaltes hoje em dia, cada semana a gente quer estar com uma cor, né? Exato. E na verdade é saudável deixar sem o esmalte também, né, doutora? Olha, isso eu sempre falo para as minhas pacientes, porque quando você tira um esmalte e já coloca o outro, você resseca a unha, né? Tanto pelo removedor quanto pelo esmalte, às vezes ficam umas manchas branquinhas que às vezes as pacientes acham que é uma micose. Parece que vai até rachar, né? Exatamente, ela fica frágil, né? Eu sempre falo assim, a unha é como se fosse uma pele, ela precisa de hidratação também, né? Então você tem que tirar o esmalte, deixar uns dias sem e hidratar bem a unha também, como você hidrata a pele. Doutora, é possível realmente dar doenças graves no organismo aí, através da unha mesmo, quando a pessoa retira muita cutícula? Olha, Mariana, então, como que funciona isso? O ideal é, como a gente já viu na reportagem, você não tirar muito a cutícula, tá? Tirar só o excesso. É uma proteção para o corpo mesmo. Na verdade, a cutícula é uma proteção contra fungo, contra bactérias, né? E em relação a isso, a gente pode ter alguma complicação? Sim, né? Nós falamos que é uma porta de entrada, tá? Então, quando você Aliás, tem até uma pergunta aqui, uma pergunta onde se pode até matar, inclusive. Vamos falar que é muito extremo, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, principalmente se for uma pessoa que tenha diabetes ou um imunodeprimido, né? Que você pode, por exemplo, entrar uma bactéria, se for na mão ou nos pés, fazer uma erisipela e aí você complicar com uma infecção generalizada. Mas aí a imunidade tem que estar bem baixinha, a pessoa deixou a coisa andar, né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Não é tão comum, mas pode acontecer. Quais os primeiros sinais que a gente olha para a unha e fala, poxa, não tá legal, tá acontecendo algo? Se for uma micose, geralmente você vê o descolamento da unha, tá? Nós temos uma imagem, inclusive, produção, vamos colocar primeiro a foto da mão com micose, daí você vai explicando, inclusive, as características. Nós temos aí, eu separei também com o pé, e algo muito comum no inverno, principalmente a frieira, que a gente vai falar também, muito doutora. Bem. Olha aí, ó, na mão, então, justamente assim fica. Aí você vê aquilo que eu estava falando, o descolamento, né? Às vezes fica com esse tom meio amarelado, né? Outras vezes a unha vai ficando mais grossa, tá? E às vezes pode haver contaminação por bactérias e a unha fica com esse aspecto esverdeado, tá? Outra coisa, essa unha, por exemplo, se esse paciente fosse no meu consultório, a gente tem que pensar em psoríase também, tá? A psoríase dá um aspecto bem parecido com essa unha aí. Dá para confunde um pouco com a micose. E aí a diferença nós fazemos com um exame que chama micológico direto, tá? Mas é bem esse aspecto aí. E é fácil de tratar, doutora? As duas coisas são difíceis, tanto a micose quanto a psoríase. Dá a impressão aí que tem que até, de repente, arrancar a unha, né? Não, tá descolando tanto ali, né? Mas antigamente a gente tirava a unha assim, hoje já não mais, tá? Hoje você tem muitos tratamentos, a unha cresce bonitinho, rapidinho, desde que você faça. Tem via oral. Né? Você pode usar tanto tratamento via oral, como tópico e quanto laser, tá? É lógico que o via oral sempre tem um efeito mais rápido. Tá? Só que alguns pacientes não podem tomar medicação, ou por problema hepático, ou porque tem algum problema gástrico e a medicação irrita um pouco o estômago. Então aí a gente tem que ver qual é o melhor tratamento para cada paciente. Doutora, chegou uma pergunta aqui, na verdade a pessoa comentando que ela sempre roeu unhas e está tentando parar de fumar. E eu fui buscar alguns dados, né, doutora? É muito comum. 30% da população mundial tem o hábito de roer unhas. Só que os pesquisadores fazem estudos e eles não conseguem encontrar o motivo. Por que uma pessoa rói unha? Bom, muitos por ansiedade, né? Medo.
Ansiedade eu acho que é o primeiro aí, né? Nervosismo, né? Mas às vezes eu já tive caso no consultório de criança de 4, 3 anos roendo unha, né? Uma criança não é tão ansiosa assim, teoricamente, né? Então, e é um hábito difícil de você tirar, não é fácil. Todo né? mundo que rói quer parar. Quer parar. Porque não é bonito, né? Não. Principalmente em mulher. Em mulher. Em homem a gente acaba não percebendo muito as mãos, né? Mas nas mulheres é algo que a gente nota, Até né? porque é difícil você ver uma mulher sem esmalte, né? Sim. Então, roendo a unha, nunca sua mão vai estar em ordem, né? Começa por aí. Mas a gente tem tratamento para isso também. Tem alguma dica? Em crianças funciona melhor, porque a gente usa um gelzinho que você passa e a hora que você coloca na boca, ele tem um gosto horrível, né? Então você acaba tirando na hora. Em criança, a criança mais ingênua não sabe, acaba né? funcionando, então. Agora os adultos é mais complicado, porque você mesma passar, você vai saber que está ali, vai lá e tira, né? e vai, né? Então já fica mais complicado. A minha avó dizia, passa pimenta. Esse gel ele tem um gosto de pimenta. É um ardido e amargo, né? Então a criança acaba perdendo o hábito por isso. Nós falamos sobre ficar sem esmalte, tem uma telespectadora, a Jussânia. Ela pergunta quantos dias é bom ficar sem o esmalte? Sem o esmalte. Eu sempre oriento assim, se você é uma pessoa que faz a mão toda semana, primeiro, use um removedor oleoso, tá? Porque ele não resseca tanto. E deixe pelo menos uns 2 ou 3 dias sem o esmalte e hidratando bastante, tá? O hidratante não precisa ser nada especial, né? Um hidratante de corpo que a gente usa já serve, tá? É lógico que nós temos produtos hidratantes também, tá? Específico para unha, né? Mas se a pessoa não puder comprar, não tiver acesso, pode ser um hidratante de pele e você massageando à noite antes de dormir, porque aí você não vai lavar a mão e o produto acaba ficando mais tempo. Doutora, nós falamos sobre o hábito de roer e eu iria até comentar, muitas mulheres daí buscam outras alternativas, como na reportagem as unhas em gel ou as postiças, hoje em dia tem a acrílica também. Tem que ter cuidado. Então, Marielle, isso hoje virou meio que uma febre, né? Às vezes a pessoa uma moda. nem... Às vezes tem mulheres que têm as unhas então, grandes é isso que eu ia falar. e querem aumentar ainda mais. Querem aumentar ainda mais. Então, primeiro, o que eu falo, sempre procure uma boa profissional. Segunda coisa, essa unha precisa ser muito bem cuidada, tá? Até para você não ter contaminação por bactérias ou por fungos, tá? E outra coisa, quando você usa esses produtos que vão aderindo à unha, a tendência é que a sua unha fique um pouco fragilizada. Então, é como esmalte, né? É legal que você também dê um tempo para essa unha respirar, depois tira, fica um pouco, tira, para deixar essa unha crescer e ficar saudável, tá? Inclusive, no final da entrevista, eu separei uma listinha para quem for no supermercado aí, tem unha fraca, para colocar na compra, porque tem muitos alimentos, né, que ajudam estimulam a produção da queratina, na verdade, né, doutora? Isso mesmo. Então nós vamos passar também essas dicas. A Márcia, da cidade de Conquista do Oeste, Mato Grosso. As minhas unhas estão descamando e parece estar trincando. Eu não uso esmalte. O que ela deve fazer? Olha, então assim, fragilidade de unha, nós temos que pensar em várias coisas, tá? Então, nós falamos aqui primeiro dos cosméticos, né? Sem ser isso, a unha, ela funciona para nós como um marcador de doenças, tá? Então, tem várias doenças que você vê alteração nas unhas, né? Então, a gente tem que pensar problemas de tireoide, anemia, tá? Isso tudo, quando você tem algum problema, as unhas podem ficar fracas. Tá? Descamar, quebrar, não crescer, né? Além disso, você tem que pensar também nas deficiências de vitaminas, tá? De zinco, de biotina, de ferro. Então, tudo isso, se ela for procurar um dermato, vai ter que ser pesquisado. Faz um exame e aponta tudo. Exatamente. De repente você toma uma vitamina e não está precisando disso, está precisando de outra coisa. Às vezes você está lá com uma anemia, né? O que você precisa não é vitamina, é um tratamento para anemia, né? Então é sempre importante a gente pesquisar qual é a causa dessa fragilidade das unhas. Tá. Doutora, tem muitas perguntas chegando aqui, viu? Daqui a pouco a gente
faz essas perguntas, mas eu gostaria de mostrar mais uma unha. Nós mostramos as mãos, agora dos pés com micose. Pode colocar, produção, para a doutora explicar um pouquinho mais o que é a micose, doutora? É uma bactéria, é um fungo, é um vírus? O que é? O que Essa daí é a frieira, na verdade, é a frieira. né? A frieira, bom, o que é uma micose? A micose é causada por um fungo. Coloca a foto da micose, fazendo favor, depois a gente passa para a frieira. Aí, agora sim. Opa, agora Aí. sim. Então, a micose e a frieira são fungos, tá? Então, nós chamamos de tinha, tá? Esse é o nome da doença dermatológica, tinha. Então, a gente chama tinha do pé quando é no meio dos dedos, tá? E tinha da unha quando é uma micose na unha, tá? Ou então, onicomicose, que é da unha também. Então, isso é um fungo, tá? Esse fungo, ele entra na unha ou na pele porque você entrou em contato, tá? E facilitou isso, né? Então, nas unhas, ou porque você tirou demais a cutícula, ou usou um alicatinho ou uma lixa contaminada, nos pés, ou porque você pisou em algum lugar que tinha o fungo, né? A gente sabe que fungo tem em todos os lugares, se você pisar na terra tá cheio de fungo, né? Mas você tem que ter ali um abertinho para ele entrar, vamos falar, tá? Então, no meio dos dedos, a gente sempre fala, às vezes a pessoa não enxuga direito e ela tem uma fissurinha, e ali entra o fungo e faz a micose. E é às difícil vezes, de tratar, difícil né, de doutora? tratar, e às vezes ele começa na pele e depois pega a unha. E tá? sapato fechado também, com meia, no Também. inverno principalmente? Principalmente, fica abafado, fica né? abafado, às vezes a pessoa não enxuga direito, né? E outra coisa, quando existe a micose nos pés, você tem que tratar o sapato também, né? Porque o sapato funciona como uma fonte contaminadora. O fungo gosta de umidade. Então ele ficou ali. Fica ali no sapato. Aí você cura o seu pé, vai lá, usa o sapato e pega de volta. novo, tá? Outra coisa importante, a meia tem que ser sempre de algodão. Evitar muito meia de nylon, né? De produtos que não sejam algodão, porque não absorve direito o suor, tá? Né? E outra coisa que eu falo, que outro dia aconteceu isso no meu consultório, a paciente falou, mas de onde eu peguei isso? Eu uso tudo meu alicate, ninguém tem micose em casa, né? E aí a gente estava conversando, ela tinha um lugar dentro do armário que mofava. O armário tinha umidade e tinha o mofo. O mofo é fungo, né? Então, pronto, certamente tá ela ali. foi lá pegar algum objeto. Provavelmente o lugar onde fica o sapato, tá? E aí o sapato era a fonte de infecção. Olha só, que curioso, né? Bem Então tem que estar atento até, inclusive, em casa, com esses locais úmidos que causam o mofo, né? Muitas perguntas chegando, muita gente falando sobre a acetona. Doutora, realmente ela resseca, e se existe algum tipo melhor, você já disse, a base de óleo, né? Oleoso, isso. Em qualquer loja dessas de cosméticos, Encontra é só hoje em você dia. pedir um removedor oleoso, você encontra. Ótimo.